Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Espero que todos estejam bem, debaixo da bênção, da presença e da proteção do nosso Deus. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos nesta oportunidade para juntamente com todos nós, juntos, unidos pela fé em Jesus Cristo, nesse momento tão difícil que nós temos vivido, estarmos aqui aproveitando esses momentos e esta oportunidade através deste canal, do culto online, da escola bíblica também no formato online, poder chegar até a sua casa nesta manhã ou nesta tarde, para podermos assim meditarmos um pouco, na palavra do Senhor nosso Deus. Quero começar essa escola bíblica dominical de hoje dirigindo ao Senhor nosso Deus uma palavra de oração. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós entramos, ó Pai, na Tua presença. Nos colocamos, Deus, na Tua dependência, porque sabemos que sem Ti nós nada somos e nós nada podemos. Pai, nesta manhã, deste dia, Senhor, em que nós, mais uma vez, iremos estudar a Sua palavra. Pedimos, Deus, a direção do Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha ser conosco. Nos conduza, Senhor, segundo a direção do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, ser alimentados pela Tua palavra. Senhor, visita cada coração nesta manhã ou nesta tarde deste dia. Senhor, e que esta palavra ela venha de encontro ao nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a tirar da Tua palavra tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida diária. Ó Pai Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pois bem, estaremos então hoje discorrendo com os irmãos a lição de número 8 da nossa escola bíblica dominical. E a lição de número 8, ela traz como título a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta. O que você acha? Quero começar esta escola dominical deixando esta pergunta. O justo não passa por tribulação? Será que não? Nós estaremos então vendo isso aqui através da teologia deste amigo do patriarca Jó. Amém? Então vamos aqui. O texto áureo está registrado no livro de Jó, capítulo de número 11, verso 8. E diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Segundo as Escrituras, a verdade prática diz, segundo as Escrituras, até mesmo o justo, ele passa por tribulação, Segundo as Escrituras, até o justo passa por tribulação. Então vamos aqui. Leitura bíblica em classe. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, e que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderá tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó, capítulo 20, verso 20. Capítulo 20, verso 1.
Então respondeu Zofar, o namatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não saberás tu, desde a antiguidade, que desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas é apenas um momento. Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará, mas para ele no seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Amém? Pois bem, meus queridos irmãos, então, esta lição que nós estaremos estudando, segundo aqui a teologia ou a linha de raciocínio deste amigo de Jó, né, que na linha de pensamento dele, nós teremos aqui três objetivos, né, específicos nesta lição. O primeiro objetivo vão ser destacar que no entendimento de Zofar, que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento de Deus. No entendimento dele, na teologia dele, o sofrimento que Jó estava passando fazia parte de um julgamento divino. Nós vamos também explicitar a conversão defendida por Zofar, que era de natureza legalista, e esclarecer que a teologia de Zofar limita também a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. A introdução diz assim: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates, Jó 11, 20. Ele insistira na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos. Ele faz humildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz dois discursos suficientes para derramar o seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e o aconselha-se a voltar para Deus. Então vamos aqui, meus irmãos. Ponto 1. Deus se mostra sábio quando ele aflige o pecador. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Preste bem atenção. Pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria ao reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Veja bem a linha de pensamento de Zofar. No entendimento deste amigo de Jó, que verdadeiramente é que Deus ele julga com sabedoria, e ele demonstra, né, essa grande sabedoria quando ele corrige os maus. Quando ele corrige os maus. Por outro lado, no pensamento dele, os bons jamais passariam por tribulação. Ou seja, Deus é sábio como Deus tem toda a sabedoria em corrigir aqueles que erram, porém, no pensamento dele, um justo não poderia sofrer esse tipo de coisa, porque era contrário à sabedoria de Deus. Se alguém deve algo, tem que pagar com dureza.
o terceiro amigo de Jó, não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ou não percebe a sabedoria divina na condição da coisa. Para Zofar, Jó valeu-se de sua defesa de palavras, exagerada e desrespeitosas, cheia de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Amém? Então vamos aqui, ponto 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Lá em Jó 11, 4, 9, 21. Cria também que Deus ele não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parece ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era o desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Nesse debate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia, logo Jó seria condenado. Ou seja, no pensamento dele, Jó realmente estava errado, e se houvesse, então, um diálogo entre Jó e Deus acerca da situação de que Jó estava vivendo, Deus certamente mostraria para Jó que ele estava recebendo aquilo pelo qual ele havia de alguma forma pecado contra Deus, estava recebendo então ali a sua recompensa. Amém? Número 3. Tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Vós, Jó 12, 2. Agora, por Zofar, este, juntamente com os seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos, médicos que não valem nada. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus, disse Jó. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo e, quando revelada, ficaria ao seu lado. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. A grande verdade que nós podemos extrair daqui, ou um aprendizado que nós podemos tirar daqui, é que muitas das vezes, quando uma pessoa está passando por uma causa, por uma situação, um sofrimento, seja ele de qual for a dimensão, muitas das vezes, irmão, até mesmo nós incorremos no erro de, assim como os amigos do Jó, queremos tirarmos as nossas conclusões, querer falar, aquele irmão está passando isso porque ele pecou, mas aquele irmão está passando aquilo porque ele fez isso. E muitas das vezes, irmãos, nós não temos o conhecimento da causa. A melhor coisa nesse momento é nós nos calarmos. Ou seja, os amigos de Jó, né, como o próprio Jó, eles falaram tanta coisa que o próprio Jó ironizou, porque ele sabia da vida dele com Deus.
ele sabia da situação dele perante o seu Deus. Então, o que ele diz é isso, que ele não iria ouvi-los, mas que ele iria e falaria com o Todo-Poderoso. Porque Jó, por mais que sofria, ele sabia, e ele confiava em Deus e que tinha algo, né? Que tinha algo de Deus naquela situação. Amém? Então vamos lá, número 2.1. A conversão como resposta à aflição. Purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado. Olha só a conclusão que esse homem chegou. Ele não tinha dúvidas, né, do ponto de vista dele. E por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e à conversão. Ele enumera 3 passos que isso aconteça na conduta correta. Primeiro, oração e renúncia ao pecado. E então Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais dura, mais de natureza externa do que interna. Ou seja, mais por fora, querendo fazer uma barganha com Deus. Não é verdade? Olha só, o que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia simples prática desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Ou seja, ele estava dizendo a Jó, não, se arrepende, ainda que esse arrependimento não fosse verdadeiro. Ou seja, faz alguma coisa para você ficar livre dessa situação. Ainda que assim até parece que Deus não conhece a intenção do coração do ser humano. Não é verdade? Então vamos aqui direto para o ponto 2. É possível negociar com Deus? Irmãos? Vocês acham que é possível negociar com Deus? Então vamos aqui, à luz da Bíblia. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir a Jó a negociar. Era aquilo que nós falamos do legalismo. Ele estava falando, não, você fala que, você pelo menos fala com Deus que você está se arrependendo, que você se arrependeu, para que você venha ficar livre dessa situação. Eu quero te dizer, meu irmão, que não existe, a gente não faz esse tipo de situação com Deus. Em momento algum a gente engana a Deus. A gente ora a Deus falando uma coisa com os nossos lábios, se dentro do nosso coração tem uma coisa completamente diferente. Deus ele não vê o homem como nós vemos. A palavra do Senhor diz que antes da palavra chegar na nossa boca, Deus ele já sabe aquilo que nós estamos pensando. Amém? Então vamos aqui. É possível negociar com Deus? Os estudiosos destacam que Zofar tenta induzir a Jó a negociar com Deus, a fim de se livrar das suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca da sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria exatamente feito o que o inimigo queria. Irmãos, muitas das vezes quando nós estamos passando por situações, Deus é que sabe. Tem momentos na nossa vida, é óbvio que é muito importante a gente ter comunhão, ter um irmão, um amigo do lado para a gente desabafar, para a gente ouvir um conselho, uma palavra. É muito importante. Mas tem momentos, irmãos, que quando você está naquela moenda,
quando Deus está num tratamento que você sabe que é só a gente e Deus. E tem momento na nossa vida que a gente não deve dar ouvido a certas pessoas. Porque se nós dermos ouvido, nós incorremos no erro de muitas das vezes sair daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Não é verdade? E era o que estava acontecendo aqui. Zofar, ele estava induzindo a Jó a barganhar com Deus. Ainda que fosse de uma forma aparente, ainda que fosse um falso arrependimento, ainda que fosse uma oração da boca para fora, ele estava dizendo, entre linhas, em outras palavras, ele estava querendo que, como que Jó tivesse enganado. Não, faça isso e isso e você vai ficar livre. Você faz isso e Deus te livra dessa situação. Isso não funciona dessa maneira, meu irmão. Nós sabemos o Deus a qual nós servimos. Amém? Então, se Jó tivesse ouvido nesse momento o conselho ou aquilo que o seu amigo estava dizendo, ele teria incorrido no erro de fazer aquilo que o Satanás, lá no início da história, ele queria. Porque, na realidade, Satanás, ele acusou Jó, diante de Deus, é claro, que Jó tinha uma fé interesseira, que Jó só obedecia a Deus, que Jó só temia a Deus, porque ele tinha tudo o que tinha. Não é verdade? E se ele agora cai nessa situação e faz isso de uma certa forma legalista, querendo utilizar ali de uma falsa arrependimento, né? Que não era o caso dele ali, para se ver livre daquela situação, ou seja, ele estaria decretando a vitória de Satanás, daquele intento que Satanás teve lá no início, naquela conversa com Deus. Amém? Então vamos aqui para o ponto 3, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Meu irmão, é difícil, né? Os irmãos, os amigos ali acusando, falando, você pecou, você fez isso, pode ser por isso, pode ser por aquilo, e Deus calado, e Deus calado. Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. O justo sofre, irmãos. E muitas das vezes não é pouco. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, ele estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia da sua integridade e por isso não se sujeita ao capricho do amigo. Isso lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra a sua esperança que está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e o empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessa circunstância? Quando você tem convicção da sua vida com Deus, da sua conduta, e as lutas ferrenhas, os embates, parece que é um em cima do outro, e as pessoas falando, e as pessoas julgando, e as pessoas criticando, e as pessoas fazendo auto-julgamento, mas você tem a sua convicção. Irmãos, e só luta, luta, e parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está contemplando. Qual o sentido disso, dessas circunstâncias? Não é verdade? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem o seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente, piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. Essa
é a vida de Jó, a situação de Jó. Então, no ponto de número 3, Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar nele. Lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os outros amigos já vinham dizendo. Os versículos 12 e 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas provocará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que este o julgará e o punirá. Deus castiga. Deus, ele não só castiga, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, Deus é mau para castigar, mas Deus ele trará justiça. E isso, inclusive, nessa questão daquele que, de uma certa forma ilícita, né? De alguma forma ilegal, de alguma forma errada, ele adquire, ele vive uma vida regalada em cima de injustiça, em cima de corrupção, né? Em cima talvez da miséria, da desgraça de muitas pessoas, achando que ele está vivendo uma vida regalada, uma vida que aqui nessa terra parece que não tem justiça para ele, parece que não há punição, mas é interessante que aqui o escritor coloca assim: o ímpio, esse ímpio, ele terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e o punirá. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas que não temem a Deus, né? E pelo contrário, até mesmo que se autoproclamam ateus, que têm uma vida regalada, vamos dizer assim, com tudo de bom dessa terra, dinheiro, fortunas, né? Grandes posições, e parece que tudo para ele dá bem, enquanto que a gente que teme a Deus, que serve a Deus, vive com muitas dificuldades. Mas o importante é a integridade, é aquilo que nós dissemos: Deus, ele vê o nosso coração, Deus sabe, Deus conhece aqueles que é dele. Amém? E esses aí, irmãos, que de alguma forma, às vezes até se desviam, vendem-se, né? Quantas vezes nós vamos ver aí pessoas que chegam numa determinada posição na empresa, tinham uma função até boa, até bem remunerado, mas quando alcançam uma posição maior e vê ali a oportunidade de aumentar o seu ganho, fazendo alguma coisa ilícita, e começa então a entrar por esse caminho, ele se vende, ele foi corrompido, né? Ele se deixou levar. Então, irmão, essa pessoa, nesse dado momento, pode até parecer que vai sair tudo bem, que está tudo bem, mas Deus vai encontrar com ela. Deus vai encontrar com cada um. Amém? Então vamos ali. Jó diante de um paradoxo. Número 2. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar, de que os ímpios são sempre punidos, era contradita pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios e envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade, além de terem vida longa
eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Como podemos constatar neste versículo? Passam eles os seus dias em prosperidade e a paz descem em sepultura. Realmente, às vezes é um paradoxo, é uma coisa que às vezes nos deixa perplexo. E se nós não conhecermos, se nós não tivermos uma intimidade com Deus e com a sua palavra, realmente eu costumo dizer que isso é a síndrome, é a síndrome que eu costumo dizer, a síndrome de Asaf, a síndrome de Asaf, quando começa a contemplar a vida do ímpio, a riqueza do ímpio. Salmo de número 37. Né? Não se indignes por causa da riqueza do ímpio, por causa da vida do ímpio. Quando Asaf, ele começa a contemplar, e ele começa a discorrer, e a falar, e a observar, depois ele toma aquele, mas eu me lembrei, quando ele se lembra, irmãos, de que o ímpio vive sim, muitas das vezes não tem compromisso com Deus, vive regaladamente, como está aqui escrito, com uma prosperidade, né? Parece que tudo vai bem, tem saúde, tem dinheiro, tem, entre aspas, tem de tudo, mas ele não tem Jesus. Ele não tem Jesus. E quando chegar nesse momento aqui, né, que em paz ele descer à sepultura, daí então vai se cumprir aquilo que falou aqui no final do ponto 1 do capítulo 3. O próprio Deus o julgará e o punirá. Não esqueçamos disso. Alimentamos de Deus, alimentamos da fonte da sua palavra, para que essas coisas, irmão, não venham nos apegar. Não venham nos apegar. Amém? Ponto 3. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não só se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos, conforme está em Mateus capítulo 5, verso 45. A verdade vem à tona. Irmãos, é verdade. A verdade, ela vem à tona. Ela vem à tona. Sejamos sinceros no nosso caminhar com Deus e não sejamos inconstantes e nem observadores da vida alheia. Se estejamos o que beber, o que comer, estejamos por contente, como diz o apóstolo Paulo. Não invejamos a riqueza e a prosperidade do ímpio, porque muitas das vezes quando nós fazemos isso, nós podemos estar entristecendo o coração de Deus. E com esse final desta lição, que a verdade vem à tona, eu quero deixar aqui uma ressalva para as nossas vidas. É importante, irmãos, nós sabermos que a verdade ela sempre vai vir à tona. Deus manda o sol sobre os bons e os maus, e a chuva também ela cai sobre os justos, mas ela também cai sobre o injusto. Mas que naquele dia o justo vai se manifestar e o injusto também vai aparecer. A bondade de Deus é para todos, mas a justiça de Deus, ela não se engana. Amém? Conclusão. Vimos como Jó continua a sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem a razão de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca
por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como a das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite que tudo isso, Jó não diz palavra blasfemadora contra o seu Criador. E assim, irmão, nós chegamos ao final desta lição da Escola Bíblica Dominical. Jó, ele não proferiu, indiferente da luta, do tamanho da luta, da acusação que vinha externamente por parte daqueles que eram seus amigos, pessoas que certamente comiam com Jó, certamente frequentavam a casa de Jó, certamente estavam junto com Jó, mas que diante daquele momento de provação, daquele momento de luta, daquele momento a qual Deus estava permitindo que o seu servo fosse testado, né? Porque Deus permitiu aquilo na vida de Jó, porque Deus conhecia a integridade de Jó. Deus conhecia o coração de Jó. Por isso Deus permitiu aqueles ataques do adversário, porque Deus sabia quem era Jó. E será que Deus, irmãos, ao enviar uma luta sobre as nossas vidas, será que Deus pode confiar que nós permaneceríamos fiéis? Vamos pensar nisso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve, com essa simples palavra, com essa simples reflexão, vamos atentar para isso. Muitas das vezes, em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, até mesmo como Jó, desesperamos, esmurecemos, nos abatemos. Temos o direito porque somos humanos, somos falhos, somos frágeis, mas em momento nenhum devemos duvidar, devemos blasfemar ou muito menos desconfiar da capacidade do nosso Deus. Porque como diz Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Porque Deus nos faria o bem e não nos faria o mal, irmãos? Porque quando está tudo muito bem, Deus está conosco, glória a Deus, aleluia. Mas será que no dia que tivermos que chorar, será que no dia que tivermos que, quem sabe, sepultar um dos nossos mortos, será que Deus virou as costas para nós? Não, não, irmãos. O nosso Deus está conosco. O nosso Deus está conosco. Bem? Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima. Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer desde já esses breves momentos que pude passar aqui com os irmãos, meditando, lendo aqui a nossa revista da Escola Bíblica. Espero que de alguma maneira você encontre aí uma palavra diretamente que te ajude na sua caminhada também. Amém? Deus abençoe. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, atribuir ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui discorrendo, Senhor, este texto da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor continue nos abençoando. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família. Senhor, meu Deus, que assistir, ó Deus amado, esta pequena Escola Bíblica Dominical, que o Espírito Santo do Senhor venha falar em cada coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero aproveitar essa oportunidade para continuar pedindo ao Senhor que o Senhor venha fortalecer o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, irmão Shirley. Senhor, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, restituindo a saúde do nosso irmão. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a família dele, a sua esposa, os seus filhos e dê graça para o teu servo, Senhor. Tira ele deste vale, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus.